Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha, em especial aqui aos nossos profissionais do magistério que estão aqui no plenário conosco, atendendo aí ao nosso chamado para que nessa tarde a gente possa falar um pouquinho aí sobre o piso do magistério. E, primeiramente, presidente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui utilizando novamente a tribuna desta casa, né, a Casa do Povo, que na legislatura anterior, por diversas oportunidades, né, o sindicato pôde estar presente aqui, defendendo, né, trazendo pautas dos servidores aqui de Navegantes para a discussão, mas que, infelizmente, nos últimos 2 anos, a gente não teve esse mesmo direito aqui, esse direito foi negado e está previsto aqui no regimento da Casa, mas, novamente, estamos aqui podendo fazer o uso da tribuna para estar aqui trazendo os anseios dos servidores aqui de Navegantes. O assunto que eu trago à discussão é acerca da aplicação do piso nacional do magistério, né, a Lei 11.738, que foi uma grande conquista para o magistério do Brasil, é uma conquista aí de longos anos, que em 2008 se tornou lei, mas que, infelizmente, aqui no município, né, vem sendo descumprido aí nos últimos anos, especialmente aí nos últimos 2 anos, e, infelizmente, descumprido por aquele que aqui nesta casa, no dia 1º de janeiro de 2021, quando tomou posse, fez seu juramento que iria cumprir as leis. Mas, em primeiro, eu gostaria de apresentar aqui esta casa como é que funciona o plano de carreira do magistério. Se puder passar. Então, o plano de carreira ele está previsto na Lei Complementar 72 de 2010. Né, nossos profissionais do magistério conhecem bem. E ele possui, né, ele é dividido em classes e níveis de vencimento. Então, nós temos os níveis do 1 ao 5, que o servidor faz a sua progressão vertical, e as classes também, depois eu vou falar um pouquinho. Do nível 1, magistério, 2, licenciatura plena, 3, pós-graduação, 4, mestrado e o 5, doutorado. Então, o servidor, ele, ao ingressar no município, ele tem a sua carreira, ele conhece como é que funciona, e esta progressão, ela está, a progressão vertical, e ela está prevista no artigo 22 e seguintes. E também nós temos a progressão horizontal, que está prevista no artigo 16 e seguintes, que é a mudança da classe de vencimentos, que ela vai do 1 ao 30. Né? Ali eu só fiz um esboço rapidamente, né? 1 ao 4, mas, para exemplificar, ele vai do 1 ao 30, que basicamente corresponderia a cada ano de trabalho. Né? Essa nível, nessa classe de 1 ao outro número, ela tem a variação de 1%, e um ano o servidor faz a progressão por desempenho e no outro ano por capacitação. E ali dos níveis, né, ele tem o magistério, do magistério para a licenciatura plena mais 25%, depois mais 12% por pós-graduação, mais 12% por mestrado e mais 12% por doutorado. Só para entender, né, existe um plano de carreira, porque isso está previsto no... Não, só pode... Volta. Porque existe um Plano Nacional de Educação, né, isso não é à toa que existe em cada município um plano de carreira, né, para o magistério, para a valorização dos profissionais da educação. Se a gente quer ter um país avançado em educação, a gente tem que valorizar, em primeiro, os nossos profissionais. Então, aqui a gente fez uma breve explicação, né, de como é que a carreira, ela tem o seu vencimento inicial, MAGE 1, nível 1, tá? Ali inicia a carreira. A carreira inicia no vencimento inicial. Ela não inicia na metade da carreira, nem no final da carreira. O inicial de carreira é no primeiro nível, na classe 1. Ali é o inicial de carreira.
quando há uma revisão geral anual, que dá um reajuste, né, não somente o magistério, mas todos os servidores têm um plano de carreira, o nível salarial é reajustado no seu início, não no meio, nem no final, ele é reajustado no início. E aí vamos fazer um histórico do piso salarial do magistério em Navegantes. A lei ela foi aprovada, ali, como eu disse, em 2008, e ela se tornou constitucional em 2011, e dali em diante começou a ser válida em todo o país. O município de Navegantes, ele sempre aplicou o piso salarial até o ano de 2020, conforme os índices que eram divulgados aí pelo MEC. No ano de 2021, aí tu pode passar, Cazuza, por favor. No ano de 2021, foi o único ano, desde a criação do piso nacional do magistério, que não houve correção salarial do piso. E sempre quando houve a correção salarial, todos os membros profissionais do magistério que estavam na Lei 72 foram contemplados, né? A Lei 72 ela fala dos profissionais do magistério que são professores e especialistas, orientador, supervisor e administrador escolar. Eu trago esse quadro mais recente, né? Porque em 2021 não houve essa atualização, então eu tenho ali o cenário do ano 2020, como é que era a situação em 2020. Em 2021, o piso nacional se manteve o mesmo, mas houve a atualização do salário base em Navegantes por conta da revisão geral anual, e aí chegamos no ano de 2022, que aí o piso salarial do piso nacional do magistério teve aquele reajuste de 33,24%, e, infelizmente, né, foi aquela choradeira no Brasil que os prefeitos não queriam pagar, e aqui em Navegantes não fugiu a regra, né? Então, apenas aplicou ali no ano de 2022 a revisão geral anual, que deu 10,06, e o piso nacional do magistério ficou para trás. No ano 2023, o piso foi corrigido em 14,94 e no município apenas aplicado aí a revisão geral anual novamente, a reposição da inflação. Então, diante desse cenário, hoje, o salário base do professor em Navegantes ele está com uma defasagem de 25,42%, inicial de carreira. Né? Quando a gente fala inicial de carreira, lá no vencimento inicial. Aí cada servidor está enquadrado, né? Conforme o seu tempo de serviço, a progressão horizontal, vertical, ele pode ter uma diferença salarial ainda maior. E aí nós tivemos uma grata surpresa, que deu entrada aqui na Câmara o projeto de lei 03/2023, que concede o reajuste aos profissionais do magistério. Só que o que chamou a atenção é que o percentual desse projeto ele é de 5,34. E a matemática é uma ciência exata. Se a defasagem é 25,42, 5,34, a conta não vai fechar. E o que me chamou mais atenção é a mensagem, que o prefeito ele assina uma mensagem, né, ao encaminhar o projeto para o Legislativo. E ele diz o seguinte, que o objetivo é promover a valorização profissional da classe, profissional docente do magistério municipal, em patamar superior ao piso salarial nacional do magistério definido pelo MEC. Bom, aqui temos uma situação que não é verdade. Tá? Isso não condiz com a verdade. É só vocês observarem os números e fazer a conta. Se o inicial de carreira de um professor está em 3.524 e eu acrescentar o 5,34, o valor inicial ele vai para 3.712. Ou seja, né, ele está inferior aos 4.420,55. E aí está faltando ainda 19,06%. E aí o que chama a atenção é que o prefeito Liba ele não pode alegar a ausência de embasamento legal e nem a falta de orçamento para não pagar o piso do magistério, que é um direito. Aí nós temos a orientação do Tribunal de Contas, que no ano de 2022
ele reformou o pré-julgado 2147, dizendo que os municípios, que o piso nacional deve ser pago para os municípios. Se puder colocar ali. Ali só fez um quadro comparativo, né? Quanto vai ser pago e o que deveria ser pago. Mas pode passar o próximo slide, por favor. Aí o pré-julgado, a letra é pequena, mas o pré-julgado 2147, ele diz que o piso nacional deve ser pago pelos municípios e que o novo Fundeb não pode ser alegação utilizada para que o piso não ser aplicado. E que o piso deve ser aplicado na carreira, que alguns municípios apenas aplicavam para quem estivesse abaixo do piso. E agora, em 2023, o Tribunal de Contas, né, ele reforça esse posicionamento e ele diz, além de ele reforçar esse posicionamento, ele diz o seguinte, que os municípios que estiverem com a sua despesa de pessoal, né, acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, elas devem promover as adequações necessárias para fazer o reajuste do piso do magistério. Ou seja, mesmo que as contas não estejam de acordo, né, pode passar ali o próximo slide, que é esse último pré-julgado do Tribunal de Contas, saiu neste mês de fevereiro, né, então o município tem que adequar. Mas essa também não pode ser a alegação. Pode passar o próximo slide, porque o município de Navegantes fechou as suas contas em 2022 com uma despesa de pessoal de 43,81, muito abaixo dos 48,6, que é o limite de alerta, né? E muito distante dos 54, que é o limite máximo de pessoal. Então, gente, não resta dúvida que o piso nacional é devido aos servidores de Navegantes. E aí, eis a dúvida, por que o senhor Libardoni não cumpre o piso, não cumpre a lei? E aí eu quero agora chamar a atenção dos nossos profissionais do magistério e também de toda a sociedade, o que o servidor está perdendo mês a mês. Ali só no próximo quadro, né? Pode passar o próximo slide. Nós temos a portaria do MEC, né, que autorizou aí a concessão do reajuste do piso, e ali a gente tem um quadro comparativo no próximo slide. O salário. Aí eu tenho a soma do vencimento base com a gente pegou um exemplo, tá, gente? Do salário inicial de um professor 40 horas. Se o projeto de lei, simulando que o projeto de lei 03 seja aprovado, o vencimento inicial de carreira vai passar para 3.712. O que nós precisamos entender? Nós temos o plano de carreira, como eu falei. O professor em Navegantes, quando ele entra, ele assume a sua vaga, ele inicia no nível 2, porque ele tem que iniciar com o nível graduação. Então, ele vai iniciar no nível 2. Esse é o plano de carreira do magistério de Navegantes. Então, acrescido do salário base, nós temos a regência de classe e, para os professores da educação infantil e séries iniciais, nós temos mais uma gratificação de 20%, que é a hora atividade. Os professores de séries finais não têm. A gente tem que fazer essa ressalva também. Tá? Então, eu estou pegando um professor ali de séries iniciais ou de educação infantil, 40 horas. Tá? Pelo salário, se for aprovado o projeto de lei, que está aqui na Câmara tramitando, o salário inicial de um professor vai para 6.497. O salário que deveria ser pago se o piso nacional do magistério for devidamente aplicado, ele deveria ser de 7.735. Hoje, a defasagem mensal para um professor 40 horas, 1.238. E se a gente somar isso no ano, né, os 12 salários mais 13º e férias, aproximadamente R$16.000. Tá? Isso que isso eu estou falando, gente, inicial de carreira, professor ACT,
que assumir hoje, inicial de carreira. Quem tem mais tempo de carreira, a defasagem é maior, porque a pessoa tem o triênio, ela está mais à frente no seu nível, na sua classe, então a defasagem tende a aumentar. Podem dizer, o professor está ganhando bem, tem que ganhar bem. Tem que ganhar bem porque ele está cuidando do futuro de cada cidadão dessa cidade. E ele estudou, e como profissional de nível superior, ele tem que ganhar igual os demais profissionais de nível superior que existem nesse município. A gente tem que parar de dizer que o professor ganha bem. Ele tem que ganhar bem, sim. Tá? Só para ter uma ideia, o salário, eu estava pesquisando salários base de estados, como alguns estados lá para o norte, nordeste, o salário inicial passa desse valor. Né? Então, nós estamos aqui, nós estamos falando, se nós estivéssemos falando de uma cidade que não tivesse recursos, talvez a gente estivesse falando que o salário está alto, mas nós estamos falando de uma cidade que tem recursos para isso e recebe recursos para isso do Fundeb. É uma cidade que tem um orçamento aí de R$500 milhão. Prefeito, pague o que é de direito do servidor. Nada mais do que é justo. E, por fim, até gostaria de mencionar uma situação que me deixou bem contente. Que deu entrada agora, foi lido, o projeto que concede o piso da enfermagem, que também é uma luta histórica. Não é pauta aqui, mas eu sou obrigado a mencionar que nós estamos falando de piso de carreira, que é uma luta histórica dos profissionais da enfermagem, que foram tratados como heróis na pandemia, heróis, heroínas, mas que, infelizmente, quando foram lutar pelo seu piso, estão tendo vários entraves aí. E, quando a iniciativa é boa, a gente aplaude, sim. E aqui eu aplaudo, a iniciativa do Executivo em estar encaminhando esse projeto de lei, mas foi com muita luta para que esse projeto chegasse aqui na Câmara também. Mas aí eu quero chamar a atenção, como é interessante uma situação. Nesse projeto, se vocês forem observar, está sendo pago o piso da enfermagem desde o inicial de carreira. A enfermagem também tem um plano de carreira, como todos os servidores. Está sendo pago o inicial, independente se a pessoa ganha abaixo ou acima do piso. E todos os servidores da enfermagem, uns ganham acima, praticamente todos já ganham, principalmente os enfermeiros, praticamente todos ganham acima do piso inicial, porque já tem tempo, já tem suas progressões. Mas, nesse projeto, não tem diferencial, está se aplicando o piso desde o primeiro nível. Por que do magistério não se aplica o piso desde o primeiro nível? Qual é a diferença de tratar o magistério diferente dos outros servidores? Piso salarial, carreira, é para todos da mesma forma. Então, faça o mesmo com o magistério, Liba. Pague igual. E aí, eu preciso também deixar os vereadores cientes, que, último minuto, nós oficiamos o prefeito no dia 10 de janeiro, quando nós já tínhamos informação do valor do piso nacional. Reiteramos o ofício no dia 14 de fevereiro, para que cumprisse o piso. Até agora, sequer resposta do ofício nós tivemos. Demonstra isso uma falta de respeito, não comigo, mas com o servidor, porque eu estou aqui representando o servidor. E também um descumprimento com a legislação, porque ele tem prazo para responder ofício, tem prazo para dar resposta, e é de 30 dias. E também nós tentamos, nesse período, agendar reunião com o prefeito, agendar reunião com o secretário. Olha, é correr atrás de um, de outro, e sem conseguir respostas nenhuma. Infelizmente, para mim, isso tem uma resposta. O governo não está nem aí para o servidor público de Navegantes. Essa é a resposta que o governo me dá. Por quê? Quando não quer atender a representação da categoria, é porque não tem... Muito obrigado. E eu estou à disposição dos vereadores para... Francisco.